Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de live. Essa é a 43ª semana em que nós estamos aqui fazendo leitura de livros. Deixa eu enviar aqui, convidar aqui algumas pessoas para estarem aqui na live. Pronto. Vamos ler o devocional. Ver o que Deus tem para falar aos nossos corações. Ok? Hoje é dia 28, segunda-feira, dia 28 de abril. Somos provadas por aquilo que ganhamos. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Provérbios 27, 21. Você já ouviu esta frase? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. A forma como reagimos quando ganhamos um cargo de prestígio, adquirimos fama ou somos bajuladas pelos outros revela muito a respeito de quem somos, e é uma boa maneira de provar o nosso caráter. No livro de Provérbios, Salomão nos ensina que somos testadas pelos elogios que recebemos, já que, se não nos mantivermos sóbrias, o sucesso pode nos subir a cabeça. Felizmente, durante alguns anos da minha vida, passei por tempos de esmagamento, perseguições, traições, limitações e muitas outras provações que foram importantíssimas para colocar o meu coração no lugar certo. Esses períodos me deram bases firmes para que eu pudesse iniciar uma nova estação de reconhecimento público e mesmo assim preservar a minha essência. Às vezes pensamos que as temporadas difíceis só nos prejudicam, mas na verdade elas nos amadurecem para que continuemos firmadas com Cristo, independentemente das circunstâncias. Viver épocas de escassez e limitações ajudará você a ter sabedoria. Bom dia! Sejam bem-vindos! Os longos anos de humilhação que passei forjaram em mim caráter, perseverança e resistência para lidar com o que viria. Além do mais, minha real identidade foi confirmada pelo Senhor nesses momentos. Não se permita depender de elogios, status ou validação humanos. Apenas se você se libertar da opinião das pessoas, será livre para viver a vontade de Deus, e essa será a sua recompensa e a aprovação e reconhecimento do céu. Então, a palavra de hoje do devocional é: você será aprovada. Gente, o óculos está muito embaçado. Você será aprovada, ok? E o quanto você está preparada para essa aprovação. E o quanto nós estamos preparadas para essa aprovação.
Então é sobre isso. Quem disse que seria fácil, né? Quem disse que a jornada seria fácil? Vamos lá, vamos dar sequência à leitura do livro. A gente está lendo o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. E a gente, olha, nós ficamos aqui no capítulo 6. Capítulo 6, gente, é muito longo. Mas é um capítulo que está falando muito. A gente ficou uns dias aí, gente. Esses dias aí de... Essa semana, né? Sexta-feira eu fiz live, mas essa semana agora já tem feriado de novo. Então, é isso. Os feriados estão interrompendo a nossa leitura. O capítulo 6, ele está falando aqui, deixa eu voltar aqui, pegar o título dele, quando surge a confiança. E a gente está falando o tempo todo aqui de empreendedorismo, de empresas, de comportamento, o que nós devemos fazer para diferenciar, para nos diferenciar no mercado, o que a gente precisa fazer para o nosso porquê ser, sobressair, né, ser maior do que o nosso quê. Aqui tem uma luz aqui, deixa eu ver se abrir aqui fica melhor. Acho que melhorou. Então vamos lá. A inovação acontece no limite. Um time dos sonhos nem sempre é tão onírico. Vamos ver o que é isso. A gente tem o nosso caderninho aqui de anotações. Acho que eu nunca ouvi essa palavra, gente. Que diz respeito a ou tem o caráter, a natureza de sonhos, o estado. Então, o time dos sonhos nem sempre é tão onírico, respeitoso, de caráter. Deixa eu anotar aqui, onírico. Pronto. Quando uma equipe de especialistas se reúne com frequência, cada um trabalha para si mesmo e não para o bem geral. É isso que acontece quando as empresas sentem necessidade de pagar mega salários para conseguir os maiores talentos. Essas pessoas não estão necessariamente se apresentando porque acreditam no porquê de seu empregador, mas pelo dinheiro, uma manipulação clássica. Pagar muito a alguém e lhe pedir que venha com grandes ideias oferece pouca garantia de resultados. No entanto, juntar uma equipe de pessoas com a mesma mentalidade e lhe dar uma causa a perseguir é garantia de um senso maior de trabalho, com equipe e camaradagem. Langley reuniu um time dos sonhos e prometeu riqueza. Os irmãos Wright inspiraram um grupo de pessoas a se juntar a eles em busca de algo maior do que cada um deles. Companhias medianas dão a seu pessoal algo em que trabalhar. Em contraste, as organizações mais inovadoras dão ao pessoal algo em prol do que trabalhar. O papel de um líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. São as pessoas dentro da empresa, aquelas que estão na linha de frente, as mais qualificadas para descobrir novos caminhos para fazer as coisas.
Aquele que atende ao telefone e conversa com clientes, por exemplo, pode dizer mais sobre o time de problemas que surgem do que qualquer executivo em uma sala distante. Se uma empresa disser às pessoas para irem trabalhar e simplesmente realizarem o próprio trabalho, é isso que todas vão fazer. No entanto, se elas sempre estiverem sendo lembradas do porquê de a companhia ter sido fundada e forem estimuladas a buscar caminhos para dar vida àquela causa, enquanto cumprem suas tarefas, elas farão mais do que o seu trabalho. Não foi Steve Jobs, por exemplo, quem concedeu o iPod, o iTunes ou o iPhone. Outros integrantes da companhia o fizeram. Jobs deu às pessoas um filtro, um contexto, um propósito mais elevado em torno do qual inovar. Buscar os setores existentes e já estabelecidos, aqueles nos quais as empresas lutam para proteger seus modelos antiquados de negócios e desafiá-los. Isto é o porquê de a Apple ter sido fundada. Foi o que Jobs e Wozniak fizeram quando deram início à companhia e o que o pessoal e os produtos da Apple têm feito desde então. É um modelo repetitivo. Os funcionários da Apple simplesmente buscam caminhos para dar vida à sua causa em tudo e funciona. Não é isso que acontece em muitas outras empresas. Aquelas que se definem por o que fazem e não por que o fazem, instruem seu pessoal a ser inovador quanto a um produto ou serviço. Tornem isso melhor. É a orientação que recebem. Os funcionários dos concorrentes da Apple, companhias que se definiram como fabricantes de computadores, vão trabalhar para desenvolver computadores mais inovadores. O melhor que podem fazer é acrescentar mais memória RAM e um dos recursos, ou como fez um fabricante de PCs, dar às pessoas a opção de customizar a cor do produto. Isso dificilmente se qualifica como uma ideia que tem o potencial de mudar o rumo do setor. É um bom recurso, claro, mas não é uma inovação. Se você quer saber por que a Colgate se vê agora com 32 tipos diferentes de pasta de dente, é porque seu pessoal vem trabalhar todos os dias para desenvolver uma pasta de dente melhor. Não, por exemplo, para buscar maneiras de ajudar pessoas a se sentirem mais confiantes. A Apple não tem exclusividade quanto a boas ideias. Há muita gente inteligente e inovadora em outros lugares, mas as melhores empresas dão a seu pessoal um propósito ou um desafio que sirvam de base para o desenvolvimento de ideias. Em vez de se limitarem a instruí-los a criar uma ratoeira melhor, companhias que estudam seus concorrentes na esperança de acrescentar os recursos e benefícios que tornarão seus produtos melhores, estão apenas trabalhando para entrincheirar a companhia. Entrincheirar. Entrincheirar, gente, que palavrinha, né? Proteger, fortificar.
Trincheirar significa proteger, fortificar. Vamos lá. Perdi aqui. Onde que eu tô, gente? Peraí. A capacidade de inovação de uma empresa não é útil somente para desenvolver novas ideias, é inestimável também para enfrentar períodos de dificuldade. Quando os funcionários vão trabalhar com a noção maior de propósito, consideram mais fácil enfrentar tempos difíceis e podem até encontrar oportunidades nesses momentos. Quem trabalha com um claro senso de porquê está menos propenso a desistir depois de alguns fracos, pois enxerga a causa mais elevada. Thomas Edison, um homem definitivamente movido por uma causa mais elevada, disse: "Eu não descobri um modo de fazer uma lâmpada, descobri 1000 modos de como não fazê-la." Por quê? Porque ele testou a lâmpada, gente, várias vezes. Mais de 1000 vezes, né? Então, por isso que ele afirma aqui que ele não testou como fazer, ele descobriu como não fazer, de tanto que ele testou. Imagina se ele tivesse desistido de criar. Hoje eu não teria aqui essa lâmpada me iluminando. Deixa eu até sublinhar aqui essa frase dele. A Southwest Airlines é famosa por ter sido pioneira no tempo reduzido de permanência em solo. A capacidade de fazer o desembarque, preparar o avião e fazer o embarque em apenas 10 minutos, essa capacidade ajuda uma companhia aérea a aumentar a receita, pois quanto mais tempo os aviões estiverem no ar, melhor será o resultado financeiro. O que poucas pessoas se dão conta é de que essa inovação nasceu de uma luta para superar uma dificuldade em 1971. A Southwest estava com problemas no fluxo de caixa e teve que vender uma aeronave para continuar no negócio. Isso os deixou com 3 aviões para cumprir uma agenda que exigia 4. Eles tinham 2 opções: ou reduziam a escala de suas operações, ou descobriam um jeito de fazer o reabastecimento e a recarga de um avião em 10 minutos. E assim nasceu o tempo em solo de 10 minutos. Enquanto a maioria das outras companhias aéreas teria dito que isso era impossível, o pessoal da Southwest tratou de descobrir como realizar essa tarefa sem precedente e aparentemente impossível. Hoje, essa inovação ainda rende dividendos por conta dos congestionamentos
do congestionamento cada vez maior nos aeroportos de aviões com capacidade de carga maior na atualidade. O tempo em solo da Southwest é de 25 minutos. No entanto, se quisessem manter sua agenda de voos, mas acrescentando 5 minutos ao tempo de reposição, precisariam ter 18 aviões a mais, a um custo de cerca de $1 bilhão. A notável capacidade que a Southwest tem de resolver problemas, o dom que a Apple tem para inovar e a capacidade dos irmãos Wright de desenvolver uma tecnologia com a equipe que tinham foram todas possíveis pela mesma razão. Eles acreditaram que eram capazes de confiar em seu pessoal para fazer isso. Muito interessante, né, gente? A inovação. O que a Southwest fez aqui? Ela, ao invés de comprar, na verdade ela vendeu um avião para acertar lá a questão financeira, então ela tinha 4, ficou com 3, mas com um número de voos de como se tivesse 4. Então o que ela faria para não ter que diminuir o número de voos? Ela diminuiu o tempo que cada avião levava para abastecer, né, combustível e abastecer também com as coisas necessárias que os comissários utilizavam em um voo. Então, ela teve que ter uma preocupação maior com a equipe que faria esse trabalho, mas foi um investimento. Maxi. A definição de confiança. Fundado por Francis Baring em 1762, o Banco Baring era o mais antigo banco de investimentos da Inglaterra, a instituição que sobrevivera às guerras e à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Não conseguiu sobreviver à predileção pelo risco de um autoproclamado especulador vigarista. Nick Leeson sozinho quebrou o banco em 1995 ao realizar alguns negócios desautorizados e de altíssimo risco. Se os proverbiais bons ventos tivessem continuado a soprar na direção certa, Leeson teria ganhado para si mesmo e para o banco uma fortuna e teria sido aclamado como um herói. Mas essa é a natureza das coisas imprevisíveis, como o clima e o mercado financeiro. Pouca gente discorda de que Leeson estava fazendo nada mais do que apostas. E apostar é muito diferente de assumir riscos calculados. Riscos calculados admitem a possibilidade de grandes perdas, mas medidas são tomadas tanto para se precaver quanto para reagir a resultados. Ainda que um pouco de emergência na água seja improvável, como as companhias aéreas afirmam, ainda que um pouso de emergência na água seja improvável, como as companhias aéreas afirmam, elas disponibilizam coletes salva-vidas. E nem que seja só por desencargo de consciência, ficamos contentes que façam isso. Agir de outra forma seria uma aposta que poucas companhias
aéreas gostariam de fazer, mesmo que as estatísticas estejam muito inclinadas a seu favor. Lilson estranhamente acumulava 2 cargos no Barings, atuando tanto como operador quanto como seu próprio supervisor. Mas esse fato não é relevante, dada a matéria em questão, que um homem seja tão tolerante com o risco de causar dano tão pouco é muito relevante. Ambos são fatores de curto prazo. Ambas as situações teriam terminado e Lilson deixasse a companhia ou mudasse de cargo, ou se Berger tivesse designado outro supervisor para controlar as operações dele. O que é mais relevante é a cultura do banco, que propiciou o surgimento de tais condições. Berger tinha perdido o porquê da instituição. Vamos lá. A verdadeira confiança vem de coisas que você não consegue ver. Rambo 2 diz a voz no rádio do general de brigada Jump, referindo-se a ele com o seu código de chamada. Seu grupo 180, 40 quilômetros, aproximando-se rapidamente. Contato de radar no celeiro, responde Rambo 2, relatando que localizou o grupo inimigo no próprio radar. General com uma estrela, John Jump era um experiente piloto de F-15, com milhares de horas de voos e mais de 15 horas de combate. Por todos os critérios, era um dos melhores. Nascido em Paris, no estado americano do Texas, tivera uma carreira exemplar. Voara em todo tipo de aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, desde aviões de carga até caças a jato. Detentor de condecorações e distinções, comandante de seu próprio regimento de combate, ele era a personificação do que significava de um piloto de combate inteligente e confiante. Mas, naquele dia, a reação de Jump não correspondeu à situação que enfrentava. A 40 quilômetros, era de se esperar que disparasse ou fizesse algum outro movimento ofensivo. Temendo que Jump estivesse sintonizado com algum contato errado em seu radar, a capitã Lori Robson repetiu calmamente o que conseguia ver a quilômetros de distância. Rambo 2, confirme contato radar. Seu grupo agora... Rambo 2, confirme contato radar. Seu grupo agora 190 a 36 km. Como controladora de artilharia aérea, observando a ação de sua tela de radar em um centro de comando, o controle próximo à missão de Lori Robson era direcionar o piloto para a aeronave inimiga, a fim de que pudesse usar armas para interceptá-la e destruí-la, ao contrário do controle de tráfego aéreo, cuja missão é manter os voos separados uns dos outros. O controlador de armas tem de fazer os aviões se aproximarem. Somente ele tem a visão genial na tela do radar, pois o sistema de navegação
do piloto mostra apenas o que está diretamente à frente da aeronave. A capitã Robson, no entanto, entendia sua missão como algo maior. Tá um pouco confuso aqui, né, gente? Para o radar, algo mais profundo do que somente os olhos e os ouvidos de pilotos que estavam voando de encontro ao perigo a 2.400 km por hora. Ela sabia por que seu trabalho era importante e se considerava responsável por abrir caminho para pilotos, cuidando para que fossem capazes de realizar seu trabalho, para que pudessem seguir em frente com sua aeronave. E por essa razão, ela era particularmente boa. Robson não podia cometer erros. Se cometesse, perderia a confiança dos pilotos. E pior, eles perderiam a confiança em si mesmos. Como é possível ver, é a confiança que faz pilotos de combate serem tão bons em seu trabalho. Então aconteceu a Capitão Robson, percebeu na calma que havia na voz de Jump que ele não tinha noção da ameaça que se aproximava em um dia de céu sem nuvens. 6.000 metros acima da área do deserto, um alarme soou com estardalhaço no ultramoderno caça de 25 milhões de dólares de Rambo 2. Ele ergueu os olhos de sua tela radar e viu... Cadê? Se aproximava e viu o inimigo o enquadrando. Vire à direita, gritou ele em seu rádio. Em 9 de outubro de 1988, o general da brigada John P. Jumper foi morto. A capitã Robson esperou. Houve uma calma estranha. Não passou muito tempo e Jump adentrou a sala da aviação na base, a base aérea de Nellis. Você me fez ser morto, gritou para ela, situada no deserto de Nevada. Nellis é a sede do Air Force Flight Weapons School, a escola da Força Aérea dos Estados Unidos para pilotos de caça, e naquele dia o general John Jump havia sido diretamente atingido por um míssil de outro jato da Força Aérea que fazia o papel de um combate inimigo. O que é essa história aqui, gente? Esse título aqui é bem interessante, né? Que a confiança vem de coisas que você não consegue ver. A confiança, ela é gerada, né? E falando de venda, falando de empresa, falando de empreendedorismo, o que faz uma pessoa comprar um produto ou serviço, pagar pelo meu serviço? Eu que dou ali mentorias, ajudo pessoas a se desenvolverem, a desenvolverem seus negócios. O que faz uma pessoa comprar de mim, pagar pelo meu serviço? Ou, né, para você que vende um produto, comprar o seu produto. O que faz? O que faz uma pessoa comprar o meu serviço ou comprar o seu produto? A confiança. Se ela se sentir confiante, se ela sentir confiança em mim para pagar pelo meu serviço, quer dizer, eu não vendo algo, gente, preste atenção, eu não vendo algo concreto. É muito mais difícil
para quem vende serviço do que para quem vende um produto, certo? Porque quem vende um serviço tem que gerar na pessoa a consciência de que ela precisa do seu serviço. Por exemplo, eu ajudo empreendedoras a aumentarem seus faturamentos em até 30 dias. Eu preciso criar um relacionamento com essas pessoas nas redes sociais, no WhatsApp principalmente, no Instagram, no Facebook, seja onde for, para não só essa pessoa conhecer o meu trabalho, conhecer o que eu faço, mas confiar em comprar de mim. A confiança, ela vem ou ela nasce depois do relacionamento. Eu vou parar aqui. Não, apesar que dá para terminar aqui, ó. A gente termina o capítulo 6. A influência dos outros. Em quem você confia mais? Em alguém que conhece ou em alguém que não conhece? Com certeza em alguém que a gente conhece, né? No que você confia mais? Em uma propaganda ou na recomendação de um amigo? Em quem você confia mais? No garçom que lhe diz tudo que está no cardápio é bom ou no garçom que lhe avisa para evitar o frango? São perguntas fáceis de responder. Então, que tal esta? Por que alguém deveria confiar em você? Recomendações pessoais são muito úteis. Confiamos no juízo de outros. Isso é parte do tecido que constitui as culturas fortes. Mas não confiamos no juízo de qualquer um. É mais provável que confiemos naqueles que compartilham nossos valores e nossas crenças. Quando acreditamos que alguém tem em mente nossos interesses, por isso também o beneficia, o grupo todo se beneficia. Os avanços das sociedades basearam-se em grande parte na confiança existente entre aqueles que compartilham um conjunto de valores e de crenças. O sentimento de confiança fica alojado no mesmo lugar do porquê, o sistema límbico. Então, a confiança que o cliente tem no seu produto ou no seu serviço fica alojado no mesmo lugar aqui no cérebro do nosso porquê, tá? Que é o sistema límbico. E costuma ser poderoso bastante para suscitar uma pesquisa empírica, ou menos semear dúvidas. Esse é o motivo de tantas manipulações serem eficazes e acreditarmos que para o bem ou para o mal, os outros sabem mais do que nós. É claro que 4 entre 5 dentistas sabem escolher uma goma de mascar melhor do que nós. Mas, e quanto ao 5º dentista? O que ele sabe que os outros não sabem? É claro que confiamos no endosso de celebridades. Essas pessoas são ricas e podem usar o produto que quiserem. Deve ser bom se elas estão pondo sua reputação em risco para promovê-lo, certo? É provável que você já tenha respondido mentalmente essa pergunta. É claro que elas estão endossando o produto porque foram pagas para fazer isso. Mas se o endosso por celebridades não funcionasse, as companhias não faziam uso dele. Ou talvez o medo do que possam funcionar seja que abastece a piscadela de $1 milhão e o sorriso que nos estimula a comprar um carro em vez de outros, ou esse batom em vez daquele.
O fato é que nenhum de nós está imune ou imune ao efeito que alguém que conhecemos ou que sentimos que confiamos sobre nós, influenciando nossas decisões. Desejando ser um bom pai, mas também confiando na opinião do amigo, uma de 3 coisas acontece. Nosso jovem pai vai mudar de ideia a comprar um Mercedes, vai manter sua decisão inicial, mas não sem dúvidas quanto a se estar mesmo fazendo a coisa certa, ou voltará à prancheta para refazer todas as suas pesquisas e ter certeza quanto à sua decisão. Não importa quantas informações racionais tem a seu alcance, a menos que aquela escolha também pareça ser a certa. O estresse vai aumentar e a confiança diminuir. Mesmo que você a relativize, a opinião dos outros importa, e as opiniões daqueles em que confiamos importa mais. A questão não é como os fabricantes de automóveis deveriam falar ao pai que compra o carro. A questão não é e nem mesmo como pedir a opinião altamente influente de seu amigo, o entendido em carros. O conceito de compradores e influenciadores não é novo. A questão é como conseguir influenciadores suficientes falando a questão é como conseguir influenciadores suficientes falando sobre você de modo que possa fazer o sistema chegar a ponto de virada. Aqui tá falando de questão de influenciadores, né? Quando a gente usa as redes sociais para alcançar pessoas e a gente consegue algum influenciador, isso é muito utilizado em forma de crescimento, no Instagram, das redes sociais, e a gente utiliza alguns influenciadores para fazerem propagandas do nosso produto, do nosso serviço. Algo que precisa ser muito claro, gente. Aquele influenciador que você contratar, ele precisa ter os mesmos princípios e valores que você. Não dá para você ser uma pessoa, ainda que o seu produto alcance pessoas como esse influenciador, você precisa ter pessoas fazendo, somando com você, mas que, preste atenção, mas que tem os mesmos princípios e valores, porque senão, em algum momento, isso vai se perder e não vai ser legal. Não vai ser legal. É como a escolha do livro, né? Eu já falei aqui várias vezes. Não adianta você escolher um autor, tá? Que, por exemplo, eu sou cristã e aí eu escolho um livro para ler de alguém que é espírita. Não faz sentido. Tudo bem, a gente tem que respeitar a religião dos outros, as escolhas religiosas. Ok, a gente não está falando disso. Eu só estou falando que não faz sentido que, porque eu gosto de ler, que eu leia qualquer assunto. Eu preciso ter ali um princípio e um valor. Entende? Então, a mesma coisa, alguém que vai divulgar a minha loja, que vai divulgar o meu produto, que aparentemente aquela pessoa não passa a mensagem que eu quero que passe. Da minha loja. Se eu vendo roupas, eu vendo roupas para mulheres, mas roupas
mais comportadas, vestido longo, roupa social, né? Calça de alfaiataria, blazer, blusinhas básicas para você colocar por dentro, macacão. Ok, mas eu não posso chamar uma pessoa que é influencer e que ela usa um outro estilo de roupa. Short, cropped, não posso, gente. Não conversa, não faz sentido nem para minha loja e nem para a pessoa, para a imagem que a pessoa construiu. Porque se ela construiu, ela tem um público, certo? Então, o que o livro está falando aqui? Que a gente precisa ter esse cuidado quando a gente for pedir alguém para divulgar a nossa loja. As coisas precisam estar em comum acordo, ok? Vou parar por aqui. Amanhã a live é às 8. Se você quer adquirir esse livro, você consegue adquirir ele na Papel Colorido RJ, ok? Com desconto, 15% no dinheiro ou no Pix e 10% no cartão, tá bom? Esse é um livro que tem falado muito para empreendedoras. Chegamos aqui na página 127. Como chegar ao ponto da virada. É o capítulo 7 que nós leremos ele amanhã. Ok? Beijo, fiquem na paz.